Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e nesta volta do recesso nós iniciamos na semana passada um estudo de um conteúdo bem simples aí, que é o princípio fundamental da contagem, né? Nós vimos o princípio multiplicativo, que nada mais é do que a multiplicação entre os dois resultados, caso nós tenhamos uma questão aí de contagem, né? Uma questão de possibilidades. Tá? E hoje nós vamos dar um pouquinho de continuidade nesse estudo, entender um pouquinho sobre o que são probabilidades, né? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a probabilidade. Estamos aí com o nosso caderno. Probabilidade, gente, o que que é? Primeiro vamos diferenciar o que nós vimos da semana passada dessa semana. Semana passada nós vimos possibilidades, ou seja, de quantas maneiras diferentes uma coisa podia acontecer e tal. Isso daí é de quantas maneiras. E aí nós utilizamos o nosso princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, basicamente, que nós estudamos. E o que é a probabilidade? Muitas vezes vocês já ouviram falar qual é a chance disso acontecer, qual é a chance daquilo acontecer. Isto é a questão da probabilidade. Ou seja, nós vamos avaliar qual é a porcentagem, né? Qual é a chance de algum evento acontecer, né? Então, por exemplo, eu lancei um dado, qual é a chance de cair o número 1? Qual é a chance de cair o número 3? Ou o número ímpar, ou o número par? Então é basicamente isso que nós vamos ver, entender a teoria e ver como que se calcula estas coisas, tá? Então vamos lá, primeiramente a gente tem que ter uma ideia sobre os conceitos, tá? Então uma coisa que a gente tem que entender é que agora a gente vai ter, dentro do campo do estudo da probabilidade, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de espaço amostral. O que é esse tal espaço amostral, tá, gente? O espaço amostral, vou colocar aqui, subir no caderno aqui pra gente. Então, o nosso espaço amostral, é o que a gente vai representar pela letra N, né? Então, N é o nosso espaço amostral. Espaço amostral. O que isso quer dizer, professor? Espaço amostral. O nosso espaço amostral, gente, nada mais é do que o total de possibilidades de coisas acontecerem, tá? Então, o total de coisas que podem acontecer é o que a gente vai chamar de espaço amostral, que é o nosso N. O nosso A, aqui, né, da nossa formulazinha, o N de A, vai ser o número de acontecimentos do evento A. Tá? Então, isso aqui é o número de ocorrências, ou seja, o número de vezes que aparece o evento A, o número de ocorrências do evento A. Vai ficar mais fácil quando a gente for falar no exemplo, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai ter que entender, né, e ter em mente inicialmente sobre a nossa probabilidade. Então, se eu quero saber qual que é a probabilidade de sair um número par em um dado, como que a gente vai fazer? Primeiro, eu preciso entender quais são todos os resultados possíveis que saem em um lançamento de um dado, e depois eu tenho que separar quantos números pares tem em um dado. E aí, a partir disso, fazer a nossa operação. Que operação vai ser essa, professor? A nossa operaçãozinha está aqui, ó, a probabilidade de acontecer o evento A nada mais é do que o quê? O número de ocorrências do evento A dividido pelo nosso número de elementos do espaço amostral, ou seja, o total de possibilidades. Como eu sei que na teoria fica um pouco turvo, vamos para a prática que vocês gostam, né? Vocês gostam de número, então vamos aos números aí. Primeiramente, vamos tentar entender aqui o lançamento de um dado que eu já expliquei. Então vamos lá. Tentando entender o lançamento de um dado, vamos separar alguns eventos aqui. Eu tenho o meu evento A, o meu evento B, o meu evento C e o meu evento D. Vamos tentar entender um pouquinho quais são os elementos desse espaço amostral e quantos elementos ele tem. Vamos pensar em um dado, né, um lançamento de um dado normal de 6 lados. O que a gente faz? Para obter um número par, quais são os números pares de um dado, gente? Os números pares de um dado é o 2, o 4 e o 6. Então, o número de elementos do meu evento A aqui são 3. Por que 3, professor? Porque é o número 2, o número 4 e o número 6. Então, como são esses três números, né? Como são esses três números aqui, é basicamente isso, o número de eventos do evento A são 3. E saiu um número primo, tá?
Quais são os números primos no lançamento de um dado? Os números primos no lançamento de um dado, o número primo é aquele que é divisível somente por 1 e por ele mesmo, então é o número 2, o número 3 e o número 5, tá? Então esses três números aí. Então o meu número de eventos, o número de elementos do meu evento B aqui também vai ser 3. Qual é a probabilidade de sair um número maior ou igual a 5? Então, quais são os números maiores ou iguais a 5 em um dado? Então, é o 5 e o 6 somente. Então, o número de eventos, o número de elementos do meu evento C aqui são 2, né? 2. O último saiu um número natural. Quais são os números naturais de um dado? Todos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, o número de elementos do meu evento D aqui vai ser 6, ou seja, todos os elementos do dado aí. Continuando, então agora vamos ver um exemplo de probabilidade, tá? Por exemplo aqui, um primeiro exemplo que nós temos, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 1? O que a gente tem que saber? Primeiro, quais são o número de elementos do meu evento A? Então, quantos números 1 tem no dado? Só tem um número 1, né? Então, o número de elementos do meu evento A é 1. E o N, ou seja, qual é o meu espaço amostral? Qual é o total de resultados do lançamento de um dado, gente? O total do resultado do lançamento de um dado, vou colocar aqui embaixo pra gente, ó. O número total dos lançamentos de um dado é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Esse é o total de resultados, ou seja, quantos números diferentes pode sair em um dado? São 6 números, então o N aqui vai ser 6. A probabilidade de sair o evento A nada mais, nada menos do que 1/6. Beleza? Ou vocês podem usar a calculadora e dividir aí, né? 1/6 vai dar 0,166666. Em porcentagem é só multiplicar por 100, então vai dar 16,66666%, tá? Mas pra gente aqui pode deixar o resultado ou em fração, ou vocês podem deixar em decimal ou em porcentagem, de acordo com a marcação da resposta. Usando a calculadora fica bem fácil de conseguir achar esses resultados aí. Outro exemplo aqui, qual a probabilidade de obtermos um número par no lançamento de um dado? Então, o número de eventos, tá? Do meu evento de ser um lançamento par, a gente já viu que são 3, ou seja, quais são os números pares em um dado? O número 2, o número 4 e o número 6. Então são 3 números pares que eu tenho no lançamento de um dado, então meu número de eventos A é 3. Agora, o número de total de elementos do meu espaço amostral é 6, ou seja, os resultados do dado, isso não vai mudar. Então, se tratando de um único dado, o lançamento, o número total do meu elemento, o número total de elementos do meu espaço amostral sempre será 6. Então, a probabilidade de acontecer o evento A vai ser o quê? 3 sobre 6. Simplificando aqui por 3, vai dar 1/2, ou seja, 1 dividido para 2, 0,5, que equivale a 50%. Também é um pouquinho mais simples de entender, né? Se eu vou lançar um dado, qual é a chance de sair par? 50% par, 50% ímpar. Vamos lá. O próximo agora eu tenho um lançamento de 2 dados. No lançamento de 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Então vamos lá, agora eu quero 2 números iguais voltados para cima em um lançamento de 2 dados. Então primeiro, o número de elementos do meu A, aqui. O meu evento A, eu vou colocar ele aqui do ladinho pra gente, ó. O meu evento A são resultados iguais em um dado, não são? Então pode ser o 1 e 1? Pode. Pode ser o 2 e o 2? Também pode. O 3 e o 3, o 4 e o 4, né? O 5 e o 5, o 6 e o 6. E esses são os resultados que eu posso ter em um dado, né? Então pode sair, se eu vou lançar 2 dados, eu quero saber os dados que saem com a face voltada para frente igual. Então é o 1 e 1, o 2 e o 2, o 3 e o 3, o 4 e o 4, o 5 e o 5 e o 6 e o 6 aí. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 6 elementos, então o número de elementos do meu evento A aqui vai ser 6. Beleza, então pronto. Já sei o meu N de A agora. Então, meu N de A é 6. Então, agora eu preciso saber o número de elementos do meu espaço amostral aqui. Como que eu vou fazer, gente? Eu vou lançar 2 dados.
Então, para o primeiro lançamento de um dado aqui, gente, quantas possibilidades eu teria? Eu teria 6 possibilidades. Por quê? Pode sair o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e o número 6. Para o meu segundo dado aqui, quantas possibilidades eu também posso ter? Eu também posso ter 6. E aí a gente tem que lembrar da matéria anterior, né, que é o princípio fundamental da contagem, ou seja, o princípio multiplicativo. Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades em sair o lançamento de 2 dados vai ser o quê? Vai ser a multiplicação desses 2 resultados. Então, 6 vezes 6 vai dar 36. Então, o n, ou seja, o número de elementos do meu espaço amostral aqui vai ser 36. Usando a formulazinha, a probabilidade vai ser 6 sobre 36. Simplificando aqui por 6, né, vai dar 1/6, ou seja, a gente já viu ali em cima, 0,166666, que é 16,66666%, beleza? O último exemplo que nós temos aqui, uma moeda agora, né? Esses são os 2 eventos mais clássicos. Quando se fala de probabilidade, quando se fala de aleatoriedade, as 2 coisas que vêm à mente é dado e moeda, que são eventos bem comuns aí do cotidiano, que você consegue reproduzir em sua casa e entender a aleatoriedade por volta, em torno, né, em volta deste evento aí. Então agora a gente vai lançar uma moeda 5 vezes, tá, pessoal? Então nós vamos lançar uma moeda 5 vezes e queremos entender qual é a probabilidade de sair cara 3 destas 5 vezes, beleza? Lembrando aqui, então, primeira coisa que a gente tem que achar é o número de elementos do meu evento A, tá? Neste caso aqui, como nós estamos estudando com o 8º ano, a gente vai tentar escrever todas as possibilidades e contá-las, tá? Se vocês verem aí videoaulas sobre esse conteúdo mais voltado para o ensino médio, vocês vão ver que tem outras técnicas, mas para a gente aqui é bem tranquilo e bem simples para a gente fazer, nem são tantas possibilidades assim. Então eu quero que saia cara 3 vezes, beleza? Como que eu vou começar? Eu vou escrever C como cara, K como coroa, tá? Geralmente é assim que os livros usam. E vamos escrever aqui as possibilidades. Então, eu quero que saia cara 3 vezes. Então pode sair cara, 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 coroa, coroa, no lançamento dos 5 dados. Eu vou passar o cara para cá. Então pode sair cara, cara, coroa, cara e coroa, passando a cara para lá. Então cara, cara, coroa, coroa, cara. Depois passa a segunda cara para lá. Cara, coroa, cara, coroa, cara. Depois passa para cá. Cara, coroa, coroa, cara, cara. Passa a cara para cá, vai ficar coroa, cara, coroa, cara, cara. Passa para lá, cara, ou coroa, coroa, cara, cara, cara. Beleza? Nós temos aqui algum probleminha, também falta alguns, tá? Então aqui eu vou passar as 3 caras para o meio, então pode sair o quê? Coroa, cara, cara, cara e coroa. Pode ser assim? Pode ser também. Pode ser o quê? Cara, coroa, cara, cara, coroa, cara, né? Também pode, né? Os 3 no meio aqui, tá? E o último que falta são, deixa eu ver aqui, os 3 já foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta um aqui ainda, que seria, vamos ver aqui, 3 caras iguais. Passar a cara para cá, Então vai ficar coroa, cara, cara. Pronto. Tá aqui as minhas 10 possibilidades. Então eu tenho 10 possibilidades. Vocês veem possibilidades. Como vocês veem, é isso mesmo, tá, pessoal? Tem que analisar, tem que entender o quadro de cada uma delas. Então, meu N de A são 10 aqui. Então, eu tenho 10 possibilidades. E o meu número total de elementos do meu espaço amostral é quanto? São 5, 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos de um dado. E a gente tem que lembrar que só pode cair cara ou coroa. Então, são 2 possibilidades. Então, para o primeiro resultado da moeda é cara ou coroa. Para o segundo, cara ou coroa. Para o terceiro também. O quarto e o quinto também. Pelo princípio multiplicativo visto na última aula,
é só multiplicar os três resultados. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá 32. Esse é o meu N, o número total de elementos do meu espaço amostral. A probabilidade de acontecer o evento A nada mais é do que o número de elementos do evento A sobre o total de elementos do espaço amostral, 32. Só simplificar os dois aqui. Então, vai ficar por 2, né? 10 dividido para 2 dá 5. 32 dividido para 2 vai dar 16 aí. Então, 5 sobre 16 pode deixar o resultado em fração ou utilizarem a calculadora aí para fazer o resultado. Beleza, pessoal? Certo? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Lembre-se de tirar as dúvidas com vocês pelo WhatsApp ou pela plataforma, tá? Nós vamos retornar aí às aulas presenciais, ao que tudo indica, ao dia 16. Então, assistam a nossa última aula online aqui na segunda-feira, agora dia 9, das 9 às 11 da manhã, pessoal. Muito importante, com muitos avisos, caso você esteja vendo esse vídeo a tempo, saia dele agora e entre lá na nossa aula das 9 às 11 da manhã, beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso esteja muito rápido, vai dando umas pausinhas nos vídeos, copiando no seu caderno o que está escrito na tela e tentando entender etapa a etapa este vídeo, beleza? De verdade, pessoal, um beijão a todos e tchau, tchau!